Oi, gente, tudo bem? Aqui é Renata. Hoje eu vim contar pra vocês como que foi minha viagem pra Dublin, na Irlanda, quanto que eu paguei de passagem, como que foi a questão de reservar hostel, roteiro, transporte público, algumas manhas e tal. E acoplado nesse vídeo também vai ter alguns trechos do primeiro dia de Dublin. Eu sempre tento gravar trechos assim das viagens que eu faço, mas é muito difícil parar para gravar alguma coisa, porque é sempre muito correria. É sempre tentando achar os pontos turísticos e tirar foto e afins, e eu sempre tento trazer conteúdo aqui. E também conteúdo no meu Instagram, para quem não me segue, é @renatayushi_. Então é muito difícil gravar as coisas ao mesmo tempo. E também tem o quesito de que eu gravo com a câmera e a qualidade das minhas gravações não são tão boas. Não são boas, na verdade, no geral. Mas é o que tem pra hoje. E é isso, espero que vocês gostem. Eu acho que eu comentei bastante aqui no canal sobre a Ryanair, que é a companhia aérea low cost, de baixo custo. E geralmente quando você não tem tanto dinheiro assim para viajar, você acaba optando por ela, porque realmente as passagens são muito mais baratas. Até porque o propósito delas é transportar carga e não pessoas, então acaba que as passagens de pessoas saem muito barato. E a escolha de Dublin foi basicamente, eu tinha o período do dia 10 ao dia 17, ao dia 19, na verdade, de férias de dezembro. Dia 10 ao dia 17 de dezembro, porque minhas aulas tinham acabado dia 10 e minha próxima viagem marcada realmente ia ser dia 21 para Amsterdã, Holanda. Então eu tinha todo esse período de intervalo para viajar para algum lugar. E Dublin era um destino que eu queria ir, Irlanda no caso. Tinha passagem barata pela Ryanair. Só que um dos problemas de Dublin seria voltar de Dublin para Toulouse, que a passagem estava muito cara, eu acho que estava uns 38 euros para voltar. E a gente pensou, eu falo a gente porque foi eu, Saracha e Eduardo nessa viagem, então, né. A gente pensou em parar em mais um país também pra meio que aproveitar o país e fazer uma escala pra ver, tipo, de voltar pra Toulouse mais barato, então a gente acabou fazendo Dublin em Bélgica. De Toulouse pra Dublin foi 12 euros. Tava mais barato, acho que tava 10 euros, mas a gente acabou comprando meio em cima da hora, então saiu um pouquinho mais caro. Sempre que você for comprar pela Ryanair, é bom comprar, tipo, com um mês de antecedência, que a passagem tá mais barata. E é isso aí, a passagem vai estar mais barata. Aí de Dublin a gente foi pra Bélgica por 8 euros, se eu não me engano. E de Bélgica pra Toulouse por uns 22. Não foi tão barato, porque quanto mais se aproximava da data do período de Natal, assim, do feriado, consequentemente é maior a demanda e a procura, então os preços são mais caros, mas mesmo assim compensava fazer 2 países do que um país só, nesse período. Acho ótimo, acho maravilhoso. O quê? Olha o tamanho da bolsa do pessoal aqui da Meu polícia. Deus. It's one, please proceed to the gate 57. We welcome selection, thank you. Caos. Oi, gente, tudo bom? Até esqueci o que eu ia falar. Eu tô aqui no aeroporto aguardando o embarque, né, do nosso voo. A gente chegou bem cedo aqui, só que eu cheguei em Sobre 2 horas antes do voo. E foi meio caótico, porque a gente teve que fazer o check-in na recepção ali da Ryanair, porque nosso passaporte é brasileiro e tecnicamente já venceu o tempo de turista. Eu acho que eles fazem essa conferida só pra ver se a gente não tá ilegalmente aqui. Aí depois disso a moça entregou um papelzinho muito aleatório, só escrito tipo documentos aprovados, QR Code ok, e não tinha mais nada, tava escrito a caneta. Olha lá de novo. Mesdames et messieurs, les appels pour les passagers voyageant sur le vol Ryanair 1081 à destination de Londres Southampton. Merci de vous présenter de toute urgence en porte 57 pour un embarquement Perderam um immédiat. passageiro. Last call for passengers Ryanair flight 1081 to London Southampton.
Enfim, a gente chegou lá na parte de embarque, que tinha que mostrar o QR Code ali pra máquina. E a gente não tinha QR Code. A gente chegou no segurança e falou, olha, a moça deu isso aqui. Aí ele ficou tipo, ué, você tem que ir na recepção. A gente ficou, não, mas a gente já foi. Ele falou, oxe. Aí ele ligou, acho que pra umas 2 pessoas e ninguém resolveu, ninguém sabia o que tinha que fazer. Aí eles só falaram, ah tá, volta lá pro check-in e vê o que faz. Aí a gente voltou pro check-in. Vimos a moça de novo e no final das contas a moça não sabia o que tinha que fazer e esqueceu de imprimir o nosso boarding pass. Meu Deus. Alguém acha esse Smith Simon? Enfim, aí... Nossa, tô morrendo de sono. Isso, aí a gente foi lá, voltou e a moça imprimiu nossos cartãozinhos de embarque e a gente conseguiu passar. Aí depois a gente passou pelo raio-x e depois do raio-x teve controle de passaporte, uma coisa que a gente só passou por ele quando a gente veio do Brasil pra cá. A gente não tinha passado por ele quando a gente foi pra Porto, deve ser porque, né, as medidas do Covid estão mais restritas e afins. Aí eles viram nosso passaporte, depois deixou passar. Só que o passaporte do Gabriel, um amigo meu que tá viajando com a gente, no caso tá eu, Gabriel e Eduardo, implicaram e ficou tipo, parece que ligaram pra vários lugares tentando saber se ele podia viajar, porque o passaporte é brasileiro e afins, mas ele tem visto pra França, então ele pode viajar pra qualquer lugar do espaço Schengen como se fosse cidadão, né, por um ano, enfim, muito caos. Aí deu certo. A gente tá esperando aqui. O lugar de embarque já mudou uma vez, né, como sempre de esperar da Ryanair, geralmente ele muda umas 2 vezes de lugar. E é isso, parece que nosso voo vai atrasar uns 40 minutos. Um caos. E eu tô muito sono. Mas acontece. Ah, eu esqueci de falar, mas a gente vai pra Dublin, né? É isso. A gente embarcou e a gente chegou lá em Dublin. A gente teve que passar pela imigração. E aí que a gente foi se tocar que Dublin, a gente estava realmente fora do espaço Schengen, que é basicamente um acordo entre países da Europa, que você, no qual, tipo, se você for cidadão de algum país da Europa, você consegue transitar por outros países livremente, dentro desse espaço Schengen. Mas tem alguns países que, mesmo estando na Europa, não fazem parte do acordo, como, por exemplo, a Irlanda, a Inglaterra, a Suíça. Não conheço outros países que não fazem parte. Não me lembro, na verdade. Mas se você entra nesses países, você tem que passar pela imigração e você recebe um carimbinho no seu passaporte por ter passado a imigração. E quando a gente passou pela imigração de Dublin, o moço que atendeu a gente, ele fez muitas perguntas. Ele falou, tipo, onde você mora, por que você tá aqui, quanto tempo de viagem, onde você estuda, o que você estuda. Acabei esquecendo de falar um detalhe muito importante, que a Irlanda, na época que a gente foi, eles estavam pedindo o teste antígeno até 48 horas antes do embarque. O teste antígeno de Covid pra fazer. E não podia ser o autoteste, né? Você teria que ir na farmácia fazer e tal. E é sempre bom pesquisar como que tá a situação sanitária do país e também se eles estão pedindo mais coisas além do passe sanitário e do comprovante de vacinação em relação ao Covid. E eu acabei entrando no site da Irlanda e eu vi que eles estavam obrigatoriamente para todas as pessoas vacinadas pedindo o teste antígeno. Aí a gente foi até na farmácia. Tem uma farmácia aqui em Toulouse muito boa, ela se chama Farmacie Coavert, eu acho que eu vou deixar aqui no vídeo. Mas você consegue fazer o teste antígeno sem rendezvous, sem marcar um horário. Aí, se você tiver o Assurance Maladie, que é o sistema de saúde aqui da França, você não paga nada, você só mostra o seu número, eles cadastram lá e você faz o teste. E sai o resultado bonitinho por e-mail, sai até o passe sanitário novo. Porque sempre aqui na Europa, para você conseguir o passe sanitário, ou você mostra o seu comprovante de vacinação do Brasil, por exemplo,
e transforma o comprovante de vacinação em um passe sanitário, ou você faz testes e se der negativo você ganha um passe sanitário válido por 2 dias também. Aí a gente ganhou esse passe, a gente ganhou um certificado também falando que a gente tava negativado, a gente testou negativo pro Covid. E é isso, a gente chegou lá e teve que mostrar tanto aqui em Toulouse quanto em Dublin. E quando eles falam, tipo, precisa ter o teste de antígeno, você realmente precisa ter, porque se você não tiver, você não embarca e você não vai fazer sua viagem. Agora, falando em transporte público lá em Dublin, eu já tinha noção que o transporte público era 3,30 e que eles não davam troco de jeito nenhum, mas eu não sabia como que funcionava isso direito. Eu fui totalmente despreparada, sem troco. Acho que as minhas moedas de menor valor assim que eu tinha era tipo 50 centavos, eu não tinha moeda de 10, eu não tinha moeda de 20. Aí quando eu cheguei no ônibus, eu coloquei 3,50 lá na caixinha, que eu não tinha tipo 3,30. E você entra no ônibus, você coloca o dinheiro dentro de uma caixinha, tipo um cofrinho. Ele pesa e o motorista ele te dá um ticket, assim, tipo, validando a sua compra. Eu coloquei 3,50, o moço me deu e é isso aí, tipo, eu perdi 20 centavos e não tem o que fazer. Você coloca, tipo, nota de 5, você paga 5 euros na viagem, porque eles não te dão troco. É um sistema bem cagado. Então, se vocês forem pra Irlanda, levem troco, levem moedas, porque senão vocês vão gastar muito dinheiro em transporte público, porque 3,30 já é. Pra sair do aeroporto de Dublin tem algumas opções. Tem transfers que te leva do aeroporto até a cidade, mas pesquisando no Google Maps você consegue ver quais ônibus passam lá perto do aeroporto e pegar até o seu destino e tá tudo certo. Então a gente gastou 6,60 ao total, no caso eu 6,80, porque eu paguei 20 centavos a mais. Mas pra ir e voltar do aeroporto. O aeroporto não fica no centro da cidade, ele fica bem retirado. Falando sobre hospedagem, o hostel que a gente ficou foi o Kinley House Dublin. Acho que eu vou colocar o link aqui na descrição. Não recomendo totalmente esse hostel. Vocês vão ver filmagens, mas a gente ficou num quarto com 8 pessoas. E o banheiro é compartilhado. O banheiro não é a pior coisa do mundo, até porque tem chuveiro quentinho, tem lugar pra você colocar suas coisas, tem papel higiênico. Tinha alguns banheiros que não tinha papel higiênico, mas assim, no geral é ok, mas não é um hostel totalmente limpinho, assim, que você vai entrar e falar, tipo, tá, é um hostel bom, é um hostel ok. Acho que o ponto forte desse hostel foi o café da manhã. Foi 24,70 euros por noite que a gente pagou. A gente ficou 2 noites, então deu uns 49 alguma coisa. Mas o ponto forte desse hostel foi o café da manhã. A gente pagou esse valor por pessoa e tinha o café da manhã incluso. E no café da manhã, que eu também tenho filmagem, vocês vão ver, tinha pãozinho pra você fazer torrada, tinha geleia, manteiga pra você passar no pão, tinha sucrilhos com leite, cafezinho, água quente pra você fazer o café, era instantâneo, mas tava muito bom. Enfim, foi perfeito o café da manhã, acho que tava disponível das 7 às 10 horas. A gente encheu o bucho, comeu um monte, depois a gente saía pra se aventurar pela cidade. Sobre a questão de roteiro, eu não cheguei a fazer nenhum roteiro para essa viagem, eu segui a dica da minha queridíssima amiga Ana, e ela diz que sempre que ela vai viajar, ela chega nos lugares assim, procura um ofício de turismo, um ofício de turismo, e pede informação lá e fala tipo, eu preciso de um roteiro e tal, vou ficar aqui tantos dias, e eles geralmente dão um roteiro. Não foi isso que aconteceu quando eu fui no ofício de turismo em Dublin, no ofício de turismo. Eu perguntei pra moça, tipo, se tinha um roteiro e tal, ela não fez nada pra mim, mas ela me entregou um mapa da cidade com os pontos turísticos, e a partir disso a gente foi, tipo, vamos primeiro nesse lugar, depois a gente foi vendo quais eram os lugares mais próximos, e a gente foi gabaritando as igrejas e coisas afins que tinha em volta. Dublin tem uma franquia de lojas de souvenirs, eu não sei se a franquia é o nome certo, mas chamado Carl's Irish Souvenirs. E são umas lojinhas verdes. Lá tem basicamente em toda a esquina
você consegue encontrar souvenirs. E os souvenirs de lá são bem feitos, são realmente bonitinhos, não são tão baratos, né? Mas Irlanda, assim, no geral, Dublin no geral não é barato. Mas lá tem muitos souvenirs bons pra você comprar. E compensa muito mais comprar lá do que nos lugares em si próprios que você for visitar. Por exemplo, se você for visitar a Guinness Storehouse, a cervejaria, não compensa comprar lá, compensa comprar nessas lojinhas de souvenir que você vai acabar pagando um pouquinho mais barato. Então, no primeiro dia a gente visitou basicamente os pontos turísticos principais, assim, da cidade. A gente comeu pastel e coxinha também, num lugar chamado Pastel King. Eu vou deixar a localização aqui embaixo, eu acho. Mas tava muito bom. Pra mim, que eu tô aqui morando na França faz 4 meses e fazia muito tempo que eu não comia coxinha e pastel, foi maravilhoso. Matei minha vontade. E no segundo dia a gente visitou, eu e o Sarash no caso, a gente visitou a Guinness Storehouse, a cervejaria. Foi 20 euros por pessoa. É um pouquinho caro, mas vale muito a pena. E tem 3 tipos de planos na Guinness Storehouse. O primeiro plano é o mais básico, que você tem acesso só na parte do jardim. Mas você ganha uma pint da Guinness. Uma pint, acho que 600, 700 ml de cerveja. A segunda promoção, o segundo combo que tinha, que foi o que a gente escolheu de 20 euros para estudante. Lembrando que esse valor é para estudante. Para quem é só adulto e afins, tem umas outras tarifas, mas é um pouquinho mais caro. Para estudante é sempre um pouquinho mais barato. Aí para estudante a gente tinha acesso ao lounge deles. E também a gente ganhou uma pint personalizada com o nosso rostinho. Eles tiram foto da gente, depois colocam em cima da cerveja e fica um negocinho muito bonitinho. No segundo dia também a gente foi num museu, no IMMA, que é o Irish Museum of Modern Art. Bem arte moderna mesmo, bem disruptiva. Foi um negócio que a gente ficou tipo, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Era um rolê muito alternativo. Mas compensou porque foi de graça daí, esse rolê.
no segundo dia, a gente foi pro aeroporto e a gente ficou no aeroporto até das 6 da manhã. A gente passou basicamente a noite no aeroporto, a gente dormiu lá. Eu não consegui dormir porque, enfim, eu tenho muito medo de alguém roubar as nossas malas e afins. Então eu fiquei, tipo, acordadíssima, prestando atenção nas coisas. A gente fez isso porque não compensava pagar mais uma noite de hostel. E a gente teria que, de qualquer jeito, ir pro aeroporto 4 da manhã, muito cedo, porque nosso voo saía às 6. Então a gente optou por dormir lá mesmo. Mas aí a gente pegou no outro dia, 6 horas da manhã, voo pra Bélgica e é isso. Aí sobre como foi a Bélgica, vocês vão ver em outro vídeo. E uma recomendação que eu tenho pra vocês, que é um negócio que a gente só moscou mesmo, que é sempre importante pesquisar, qual que é o padrão de tomada que é no país que você vai visitar. Que a gente nem se tocou que a Irlanda estava perto ali da Inglaterra e o padrão de tomada geralmente é parecido, e realmente é parecido. A gente chegou lá totalmente em choque, porque a gente foi carregar nosso celular e não tinha, e a tomada era totalmente diferente. A gente ficou, meu Deus, por que a gente não pensou nisso? Por que a gente não viu isso antes? Era só ter pesquisado, sabe? Mas eu acho que a gente tava tão acostumado em visitar, tipo, em lugares aqui perto e não tinha diferente de tomada que a gente esqueceu. Mas a gente teve que pagar 5 euros no adaptador de tomada. No rosto que a gente ficou, eles vendiam. Mas a gente pagou 5 euros no adaptador e a gente colocou um T ainda pra carregar 3 celulares. Foi um negócio muito caótico. E ter que ficar dependendo do adaptador foi horrível. Mas é isso, gente. Um vídeo sobre Dublin. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado um vídeo muito grande, com muita informação. Mas qualquer dúvida, vocês podem mandar... escrever um comentário aqui no vídeo. Ou me mandar mensagem no privado no Instagram, que é @inatayoshi_, e que eu vou responder. Então, é isso, gente. Obrigada por terem ficado até aqui e até a próxima. Beijinho!